Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de janeiro de 2021. A espada deste guerreiro viking preparou-o para mundo espelho após a morte. Parte 1. Arqueólogos desenterraram, na Noruega, um túmulo com 1100 anos de um guerreiro viking, cuja espada de aço foi colocada num lugar incomum do seu lado esquerdo. Normalmente, os guerreiros viking prendiam a sua espada do lado esquerdo para que pudesse ser puxada com a mão direita. Mas, nos túmulos, geralmente, as espadas eram colocadas do lado direito, explica ao site Live Science Raymond Salvage, responsável pela escavação e arqueólogo do Museu da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia NTNU. Esta discrepância, isto é, os vikings enterrarem as suas espadas no lado oposto do corpo onde as armas eram usadas, levou alguns arqueólogos a pensar que os vikings acreditavam num mundo espelho depois da morte. De acordo com esta teoria, o guerreiro poderia ser canhoto e usaria a espada na anca direita. Logo, o objeto agora encontrado, com cerca de 80 centímetros, foi simplesmente enterrado no que seria o seu lado espelho, acrescenta Salvage. Os arqueólogos encontraram esta sepultura viking, entre outras, na vila de Vingeora, no centro da Noruega. Até agora, a equipe encontrou cerca de 10 cemitérios que contêm cerca de 20 sepulturas, incluindo 2 casas mortuárias e 3 barcos funerários. No túmulo deste guerreiro, para além da espada posicionada à esquerda, também estavam a seu lado uma lança, um machado e uma bossa, um material redondo, geralmente feito de metal, no centro do escudo. O facto de ter sido enterrado com um conjunto completo de armas diz-nos que era um guerreiro e, na época dos vikings e no início da Idade Média, a maioria dos guerreiros eram homens livres que tinham as suas próprias fazendas, disse Salvage num comunicado da Universidade Norueguesa. Esta interpretação encaixa com o local onde foi encontrada a sepultura, que foi uma fazenda da época dos vikings, que durou do final do século VIII ao início do século XI. Os investigadores estão, agora, a estudar os restos mortais descobertos, tendo a esperança de conseguir perceber o sexo, a idade e quaisquer sinais físicos de doenças deste guerreiro. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o mundo espiritual, nas perguntas 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e aluando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita volume 2, pela psicografia de João Nunes Maia, esclarece que dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois, o espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos, por estarem encarnadas, e o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito.
os luminares que ditaram o livro dos espíritos, disseram que os espíritos povoam o espaço infinito, dando início a uma nova era de conhecimento sobre o mundo espiritual. No entanto, sendo o espiritismo uma filosofia religiosa e científica, elástica, adotando o progresso como necessidade para a paz de todas as criaturas, a sua revelação é contínua. Os espíritos superiores sopram onde quer que seja, trazendo novos ensinamentos e desvendando novos segredos sobre aquilo que existe no mundo espiritual. E bom que se observe quantas notícias já chegaram à Terra depois da codificação da doutrina dos espíritos, em uma sequência grandiosa, e esses ditados estão sendo supervisionados pelos luminares encarregados de falar com os homens, pelos processos da mediunidade, fenômenos que, embora sejam de todos os tempos, evidenciam-se cada vez mais. Existem, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais de todos os seres. E ainda existem outras coisas, que somente o tempo poderá revelar, obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem, por sintonia, nesses lugares abençoados. Tudo que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria, e usa-se a mesma matéria, de forma diferente da que se aplica na Terra, por ser ela rarefeita e obediente aos pensamentos, capazes de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades que se desejar e construindo as moradias que se lhe convierem. Existem igualmente jardins, lavouras etc. Também existem regiões no astral onde se congregam os animais fora da forma física, que também são utilizados como se usa na Terra, para que eles sintam a presença do espírito, e destes absorvam algo que lhes sirva para o próprio despertamento. No entanto, nem todos são usados nos trabalhos, depende do estágio de cada um e de cada espécie. Não se tenha dúvidas de que estamos mais próximos dos homens do que eles pensam. Trabalhamos e vivemos no seio da humanidade, contudo, temos a nossa moradia, onde a vida manifesta mais vida e onde o amor se expressa com maior discernimento, desde quando despertemos para Cristo. Existem planos astrais inferiores, com as mesmas características da Terra e muitos deles bem mais inferiores, também ali se reúnem espíritos com seus iguais. Se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. Se buscamos luz, façamos claridades dentro de nós. Se desejamos amor, esforcemo-nos a amar. Eis aí a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós, porque Deus já fez a sua parte a nosso favor. O mundo espiritual é a nossa morada eterna, a física é transitória, como sendo o estágio que buscamos para o nosso despertar. Deus separou um mundo do outro, para o nosso bem, mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano, no sentido de conhecermos, e a vida nos tornar cheia de esperança. Ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico. Hoje, até os chamados materialistas já confirmam a existência da antimatéria, que não deixa de ser o prenúncio do antimundo, o mundo espiritual. Basta descobrir que o mundo material é pálida cópia deste mundo da verdade, que todos deverão conhecer, ou reconhecer, sentindo assim a presença de Deus em toda parte e a força de Jesus Cristo no coração. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.